Flamengo e São Paulo, primeira rodada do Brasileirão. São Paulo 2, Flamengo 1. E eu quero começar aqui falando da equipe do São Paulo. Um time que correu muito, um time que houve muito esforço, um time que taticamente soube jogar e anulou o time do Flamengo. Não é porque o Flamengo fez um gol, abriu o placar, que o São Paulo teve uma falha e tudo mais, apesar de o sistema defensivo do São Paulo ser um sistema muito inconsistente. Porém, toda vez que o São Paulo joga, nesses últimos anos, contra o Flamengo dentro do Morumbi, é sempre um jogo corrido, é sempre um jogo que acaba sendo ou muito corrido ou muito truncado, e o São Paulo ou empata ou vence o jogo. Teve algumas exceções do Flamengo vencer o São Paulo, mas o Flamengo estava num nível totalmente diferente. O jogo de hoje foi só um repeteco do jogo que aconteceu no segundo turno da temporada passada, onde o São Paulo foi amplamente superior ao Flamengo. O Flamengo praticamente foi um deserto de ideias, caiu no nó tático do Crespo. Felipe Luiz não consegue vencer o Crespo mais uma vez e provavelmente isso vai se repetir no segundo turno. Mas no Maracanã o Flamengo sempre joga melhor. Porém, eu quero falar sobre como que um time entra. Mas é começo de temporada, é primeiros jogos, os jogadores não estão no seu nível máximo e tudo mais. Mas você não pode entrar como o Flamengo entrou no jogo de hoje. Perdendo todas as divididas, fisicamente muito abaixo do São Paulo. A equipe do São Paulo ganhava todas, porque você via aquela correria. No primeiro tempo, você falava assim, não, o segundo tempo o time do São Paulo vai cansar. E não foi o que aconteceu. O Flamengo não conseguiu ferir o São Paulo além daquele gol. Teve umas finalizaçãozinha aqui ou ali, mas não dava a sensação de que o Flamengo iria ganhar o jogo na hora que ele corresse. Não. Na verdade, a partir de determinado momento do primeiro tempo, a gente viu que o crescimento do São Paulo ia ultrapassar o crescimento do Flamengo. Taticamente já tinha se organizado, o Flamengo tinha posse de bola, mas praticamente não fazia nada, e quando o primeiro tempo acabou, a gente viu dois times diferentes entrar em campo. O time do São Paulo correu mais, ele começou a tomar a bola do Flamengo, a posse de bola já não era mais do time do Flamengo, em determinado momento do segundo tempo, o São Paulo já igualou isso, começou a fazer uma pressão na frente, coisas que era pro time do Flamengo fazer, e eu comecei a me perguntar no jogo, cara, que jogo estranho é esse que eu tô vendo? Que é isso que eu tô acompanhando? Varela e Alexandro, cara, totalmente desconexo do jogo. O time do Flamengo tentou fazer bolas longas. Cara, quando a bola chegava no Léo Pereira e no Léo Ortiz, saía uns lançamentos que era totalmente incoerente com o jogo do Flamengo. Pegava a bola e bola pra frente. Bola pra frente pra quem? O São Paulo tava jogando com um time retrancado, com 3 zagueiros, e preencheu o meio de campo justamente para não sofrer com isso. E a gente sabe que o Flamengo não consegue jogar contra jogar o futebol dele, no caso, contra times que preenchem muito bem o meio de campo. E consegue fazer a zaga ser um pouco mais rápida. No caso, a zaga do São Paulo é rápida. Não é à toa que toda vez quando um atacante ou um ponta do Flamengo tentava correr, perdia fisicamente e perdia em velocidade. E o que aconteceu? As bolas começaram a ser um pouco mais para as laterais. Inclusive, em determinado momento do segundo tempo, a bola começou a se concentrar um pouco mais na lateral esquerda. E daí começaram a vir um jogo chato do Flamengo. Chuveirinho. A gente precisa falar do chuveirinho do Flamengo. O chuveirinho do Flamengo já funcionou alguma vez? Já funcionou, já aconteceram alguns gols decisivos e tudo mais, mas não é típico do Flamengo. Quando você tem determinada ação e você insiste nessa ação e você vê que essa ação não está gerando perigo para o adversário, você muda a tática, você muda a abordagem no jogo. E foi o que não aconteceu. O Flamengo começou a jogar bola para laterais, ou que os pontas corressem para o meio, isse para lateral, depois corresse para o meio, tentasse fazer um chute, que não aconteceu praticamente, isso aconteceu ali no começo do primeiro tempo, mas depois ele corria para o meio, tentava dar um lançamento, ou a bola saía no pé do Alexandro, no pé do Varela, que era um cruzamento ridículo.
E quando a bola não ultrapassava a área inteira, quando ela conseguia passar no meio da área, ela conseguia ficar no meio da área, a zaga do São Paulo ganhava todas, porque no quesito aéreo, o Flamengo é horrível. Vamos lá. O Pedro, além da matada de peito, a matada de peito não, o passe de peito que ele deu pro Plata e o Plata fazer o gol, o que o Pedro fez no jogo? O Pedro só funciona quando ele recebe bola perto da área, muito próximo da área ou dentro da área. Fora da área, o Pedro é nulo. Alexandro errou, cruzamento demais. Varela, na marcação foi ok, mas o Flamengo tentou muitos passes. E esse passe chegava a ser vergonhoso. Cara, eu em pelada, quando eu jogava pelada, eu conseguia errar menos passes do que o Flamengo errou no jogo de hoje. Cara, eram umas paradas simples, parecia ser básica. E metia muita força na bola. E botava o cara pra correr desnecessariamente. E pra brigar fisicamente contra os zagueiros do São Paulo, que são muito maiores do que ele. E perdia tudo. E quando sai o primeiro gol, aí eu falei, não, agora vamos vencer o jogo. O que o São Paulo faz? Responde rapidamente, empatando com o Luciano. Cara, foi um gol ali que... Nossa, eu botei a mão na cabeça e falei, não acredito que o Flamengo tomou um gol mais uma vez assim do São Paulo. Lá no primeiro turno foi desse jeito. No segundo turno da temporada passada, o Flamengo se esforçou para tomar gol do São Paulo e conseguiu conseguiu empatar o jogo, praticamente quase perde. Mas houve um esforço. E aqui, a zaga do Flamengo precisa urgentemente ser corrigida. Não é porque você passou uma temporada inteira passada com uma taxa mínima de gols que você sofreu nos últimos anos que você passa confiança. Eu não conheço um cara que fala assim, não, o sistema defensivo do Flamengo me passa uma confiança. Não. Ele só não consegue sofrer gols porque o meio de campo do Flamengo detém muito a bola. E quando você tem a bola, você se defende com ela, como já dizia o Guardiola. E quando o Flamengo não tem a bola e enfrenta um time que tem uma transição rápida, uma transição forte, ou um time que sabe percorrer com a bola o campo, no caso, quando ele enfrentou o Cruzeiro, que é um Cruzeiro que tinha uma transição de bola com o Leonardo Jardim muito rápida, muito efetiva, sofreu e não venceu, tanto na ida como na volta. Aí enfrentou o São Paulo no final do segundo turno do time do Crespo e agora, que é um time que transiciona a bola, não é aquelas... Nossa, o São Paulo transicionando é o masterpiece do futebol, não. Mas é um time que joga a bola pra frente, pro Luciano, joga a bola pro Caleri, ou quando tem a bola, percorre um pouco ali com o meio de campo pra fazer esse tipo de lançamento. E são muito brigadores. O time do São Paulo é muito brigador. E o time do Flamengo tem esse problema de correr para trás muito ruim. Essa corrida do Flamengo para trás, o Léo Pereira é um falso rápido. O Léo Ortiz, às vezes, ele tá muito mal posicionado. E quando a bola se aproxima muito da área do Flamengo, que eles começam a entrar dentro da área para fazer aquele paredão para proteger, cara, é uma bagunça. A bola respinga, a bola pinga, a bola vai, uma hora ela vai entrar. Que foi o que aconteceu hoje. O Pulgar foi infantil ali, mas, cara, ele tentou fazer o domínio, acabou que deu errado, entregou a bola no pé do Luciano, o Luciano matador foi lá e fez. E acontece isso do jogo. Só que o Flamengo não conseguiu responder. Continuou um deserto de ideias. Bola nas pontas, os pontas corria e tentava cruzar. Já cruzar para quem? Para Bruno Henrique, já no segundo tempo, que o Pedro sai, entra o Bruno Henrique. Entra a Arrascaeta, entra o Jorginho. O Jorginho tentou dar uns lançamentos ali que, cara, era melhor ele ter ficado no banco, cara. Era melhor ele ter ficado no banco. Ele tentou passes que não daria certo. Ele tentou lançamentos que, pelo amor de Deus, o meu amigo aqui, o meu vizinho, consegue dar lançamento melhor. Bruno Henrique é um cara que já tá fazendo hora desde o ano passado. Um cara que já devia... Esse ano o Bruno Henrique já tinha que ter saído do Flamengo, cara. Ai, é ídolo, não sei o quê. Não. Só não. E ficou nisso. Quando o São Paulo vira o jogo, que se passaram mais ou menos 7 ou 8 minutos, já tava ganho o jogo. Eu já sabia que não ia sair mais nada. Não ia sair mais nada. E foi isso que aconteceu. O São Paulo venceu o jogo a partir do momento que fez o segundo gol. Pronto, se trancou, começou a fazer os catimba, começou a cair e soube se defender.
E o Flamengo, quando tem a bola, porém com um time que tem uma defesa que sabe se defender, pronto, acabou o jogo. Acabou o jogo porque o Flamengo não consegue furar esse bloqueio. Aí depois ficou aquela reclamação toda, a Arrascaeta foi expulso e tudo mais. Não devia, cara. Primeiro jogo, dá pra recuperar esses pontos, dá pra fazer jogos melhores, vai recuperar o ritmo. Mas não dá pra fazer jogos como foi o de hoje. Infelizmente não dá. É meio que inaceitável. Bom, esse foi o vídeo. A outra análise que eu fiz foi melhor. Eu perdi o vídeo porque o microfone não estava ligado ao áudio. Eu fui infantil, estava muito melhor e eu perdi muito o raciocínio que eu acabei fazendo lá. E deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima análise, que vai ser Flamengo e Corinthians. Eu tô com medo desse jogo.